teste. Deixar a Elza entrar pra gente fazer o teste. Olá. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Cádia, tá boa? Renata. Ioane, Ione. Oi, Ione. Como vai? Eu entrei um pouco mais cedo para fazer um teste, né, com a professora Elza. Aguardando ela entrar aí. Boa noite. Então, para quem não conhece, eu acredito que todos aí conheçam, né, a professora Elza, fisioterapeuta. Eu fiz uma introdução aqui para quando ela entrar. E ela é o maior nome que nós temos aí, pioneira, e o maior nome que nós temos na fisioterapia na saúde da mulher. Foi minha professora em 1999, é responsável por eu estar na área da fisioterapia na saúde da mulher. E desde então se tornou uma referência para mim. E além de professora, de mestra, ela abriu muitas portas para mim. Quando eu vim para Belo Horizonte, trabalhamos juntas. Então, eu só quero dizer para vocês, né, que além de todo esse conhecimento teórico que ela passa pra gente, é uma pessoa que nunca abandonou, né, os seus alunos, né? Ela se tornou uma grande amiga mesmo. Boa noite a todos. Eu tô esperando ela entrar pra gente fazer o teste, tá, gente? Talvez aí até desligue e comece de novo. Acho que eu vou fazer isso. Todo mundo volta, por favor. Ah, ela entrou. Ah, que legal. Ei, Elza, vou te convidar aqui. Tá? Guardando. Acho que ela tá entrando aí. Ó, gente, vamos ver o que aconteceu. Boa noite. Ei, boa noite. Tá boa! Apareceu Tô a bem, e Margarida! você? Tudo bem? Tá escutando? Tô escutando, tá ótimo. A gente já tem aí 29 Ó, pessoas com a gente, Elza. ai, que bom, que ótimo! Hoje é um dia muito especial, né, Virgínia? Muito especial, principalmente por você estar aqui comigo. Vai ter um dia muito especial, nós vamos falar disso, né? Aqui tá muito escuro aqui onde eu tô, não, né? Não, tá bom. Eu vou ter que chegar um pouquinho mais para trás para ficar mais visível. Gente, então eu vou falar um pouquinho e ela vai se apresentar. Vou só fazer uma introdução aqui, tá, Elza? Elza Lúcia Baracho Lote de Souza, fisioterapeuta, professora, esposa do querido Dionísio, mãe do Fábio e da Flávia, muito queridos os dois, vó coruja de 3 netinhos lindos, tá? Amiga, e Isso, principalmente uma mulher que inspira outras mulheres, tanto profissional quanto como pessoa, viu, Elzinha? Se apresente coisa aí boa. agora. Coisa boa, isso aí, né, Virgínia? Mas para mim é uma honra estar aqui com você, ainda mais nessa data tão especial, né? Você é uma pessoa aí que vem trabalhando de uma forma muito bacana na área da saúde da mulher. E há quantos anos nós nos conhecemos, né, Virgínia? Fico muito feliz e honrada. Nós vamos conversar um pouquinho com as pessoas sobre o aleitamento materno, que foi algo importante na minha vida profissional, né? Praticamente, eu comecei a minha vida profissional também apoiando o aleitamento materno, participei das campanhas, né? Hospital Amigo da Criança, e assim foi, né? Eu acho que é muito bacana quando você relembra todo esse passado
e a amamentação ele é tão presente, né, nos nossos atendimentos. Então, hoje, eu trabalho muito forte com a gestante, né? E não só na área da obstetrícia, mas também nas disfunções do assoalho pélvico, na saúde da mulher. Ajudo de forma bem vibrante a nossa Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, Brafisme, e estamos aí para poder conversar, bater um papo muito aberto aí com todas as pessoas que estão entrando ou que já entraram, não é isso? E dizer que para mim é um grande prazer estar aqui. É uma honra para mim ter você aqui, Elzinha. Então, assim, eu acho interessante, gente, quando a Elza traz isso para a gente, quando eu conheci a Elza, né, ela como pioneira aí, foi um curso, tá? Eu fiz um curso dela em 99, na antiga clínica Sim, né, Elza, lá no São Pedro. Não esqueço daquela clínica tinha uma... Clínica Oi? Sim, Saúde Integral da Mulher. Clínica Ó, que Sim, legal. Saúde Integral da Mulher. Tá vendo, gente? Eu ainda tenho o certificado azul, Elzinha. Acho que eu te mandei outro dia. Então, gente, e desde então, né, como eu estava falando, desde então nós estamos juntas. Eu estava em Caratinga quando eu conheci ela. E assim, eu gosto muito de contar isso, gente, que quando eu fui para Caratinga, eu já tinha trabalhado com aleitamento na minha cidade, patrocínio, na prefeitura, mas eu fui por causa da minha pós, que era em trauma e ortopedia. E chegando lá, eu conheci um aluno dela, que era o meu diretor, e ele me ofereceu fazer um curso e largar a ortopedia. E no início eu fui muito resistente e tal. Falei com ele que não, que eu tinha feito a prova para aquilo, que a minha experiência tinha sido em aleitamento, né, na prefeitura, mas o que eu tinha estudado era ortopedia. E ele falou assim: não, Virginia, mas vá, faça, a faculdade vai investir em você. Pra quê, gente? Voltei, conheci essa pessoa, voltei, larguei tudo e abracei a saúde da mulher. Isso aí. Né? Isso aí, Virginia. Isso E aí. isso foi assim, maravilhoso. Isso foi em 99, continuei. Eu estava contando antes de você entrar, Elzinha, que eu falo que assim, além de professora, além de você apoia muito todos, não só assim, eu fui muito privilegiada por estar próxima de você, mas eu vejo que isso é geral, todos os alunos falam de você. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, gente, eu não sou de Belo Horizonte, eu estava em Caratinga até 2007, em 2008, quando eu vim para cá, Elza abriu as portas para mim, a gente foi trabalhar juntas, tá? Em frente ao Mater Dei, né? Na clínica lá, né, Elzinha? Clínica Então, assim, Vida. Clínica Vida, né? Então, assim, em vários momentos aí a gente esteve junto. Mas vamos lá, Elzinha. Eu gosto que você fala disso porque hoje a gente tem muitos avanços, graças a você lá com sua bandeira, né? Que nem pensava, por exemplo, você começou a me contar que já em 76, eu nasci em 74, Elzinha já estava lá batalhando, gente. Olha que coisa. E então, assim, olha, não existia fisioterapeuta, gente, né? Então é bom, gente, porque às vezes quem tá mais novo, Elza, não sabe desse trabalho que teve para chegar onde está hoje, né? A gente tem É muito isso, verdade. né? Então, assim, quando ela entrou, foi pelo aleitamento, foi através das orientações que ainda não tinha o que a gente tem hoje, os avanços. Então é muita gratidão, viu, Elza? Conta só um pouquinho disso aí pro pessoal. Como que foi assim, acontecendo mesmo. Na realidade, a disciplina de fisioterapia, que antes era chamada de ginecologia obstetrícia, né? Ela entrou na grade curricular em 1988. Você vê que já tem muito tempo, né? Em 1988. E a nossa prática, os nossos conhecimentos, eles vinham de conhecimentos muito práticos. Na realidade, é isso que acontecia. Nós tínhamos, sim, evidência científica, literatura disponíveis, mas não como hoje, né? Hoje nós temos aí um apogeu da evidência científica. E nessa época, eu comecei a atender, em 82, gente, eu tenho 38 anos, né, que eu trabalho nessa área. Em 82, eu comecei a atender em consultório particular. Então, eu sempre gostei de atender gestante. Isso sempre foi meu
meu estímulo predileto, né? Então, nessa época, eu já atendi as gestantes, dentro de um trabalho de não só conscientização postural, mas também um programa de atividade física preparando para o parto, né? Os partos aconteciam sim, partos vaginais, com rotina, porque na realidade as evidências científicas vieram hoje desmistificando muitas das rotinas médicas que hoje a gente sabe que a evidência vem aí clarear, muitas delas, né? Então, os partos, eles são feitos ainda até hoje, mas na época muito mais a posição de litotomia, né? Então, assim, dentro dessa lógica, eu também preparava essa mãe que tinha um desejo por esse parto, né? Elas tinham um desejo por esse parto. Então, o trabalho era um trabalho corporal, um programa corporal que visava um atendimento global dessa postura, mas que, de uma forma indireta, nós trabalhávamos o assoalho pélvico dessa mulher. Junto a isso, a gente tinha programas educativos. Então, eu sempre acreditei no trabalho educativo, né? Então, o que é fazer educação em saúde? Educação em saúde é você conseguir observar o que aquela pessoa tem de conhecimento. É claro que você vai orientar, você vai informar a partir de um conhecimento que aquela pessoa já tem. Isso é educação em saúde, né? Não é simplesmente eu pegar uma teoria, eu pegar conhecimentos que muitas vezes são meus, né? Vivências que foi minha, experiências que foram minhas, e simplesmente passar isso para o outro. Na realidade, quando a gente fala em educação e saúde, nós precisamos de entender o que esse outro tem. E a partir do que ele tem, nós vamos aumentando, complementando, ampliando, discutindo, até que essa pessoa forme o seu próprio conhecimento, tá? Então, a gente trabalhava com programas educativos. Dentro desses programas educativos, nós tínhamos aí o aleitamento materno, né? Então, o aleitamento materno, na época, em 82, até 90, 91, era algo que era falado muito, não por todos, mas era de quase que uma especialidade da enfermagem, tá? A partir de 91, com o advento aí dos hospitais amigos da criança, né? Daquela época da industrialização, na época de 80, né? Aquela industrialização das mamadeiras, do leite, né? Fabricado, o leite enlatado, industrializado. A partir daquele momento, a OMS, juntamente com a Unicef, entrou para valer. Exatamente. Né? Com campanhas, não só estimulando a mãe a amamentar, porque a mãe ela é capaz de amamentar, mas ela estava vindo de uma cultura também, a cultura do leite fraco, a cultura do eu não tenho leite, né? Leite fraco, eu não tenho leite. E aí foi, né, a água para entornar aí para as campanhas, para as industrializações, né? E aí a gente tem aí a amamentação, a mamadeira surgindo aí de uma forma muito forte, e os leites, né? Os leites também industrializados. E nessa época, gente, foi quando a Unicef e a OMS, ela entendeu de que essa campanha ela teria que chegar às mulheres, porque as mulheres elas precisavam de entender que elas eram capazes de amamentar. Até então, elas não achavam que elas eram capazes de amamentar. E eu faço uma analogia com o que nós estamos vivendo hoje, com a questão do parto normal, né? Do parto natural, da escolha do parto vaginal. Então, muitas vezes, a mulher acha que ela não é capaz. E, na realidade, ela é capaz de ter um parto fisiológico, ela é capaz de amamentar, claro, né? Então, nessa época, foi a época em que eu entrei junto, trabalhando ativamente em prol ao aleitamento materno. Então, eu tenho, assim, lembranças muito bonitas, lembranças excelentes do meu trabalho, porque eu como fisioterapeuta, eu precisava também
de dar uma conotação diferente para a equipe interdisciplinar, né? Ali nós tínhamos enfermeira, nós tínhamos assistente social, nós tínhamos até o porteiro que tinha que falar de amamentação, né? O Todos médico. falando a mesma linguagem, né? A mesma linguagem. Mas o que nós, enquanto fisioterapeutas, podíamos ajudar, complementar dentro desse contexto interdisciplinar? E aí surgiu a vontade de fazer diferente, né? Então, se a fisioterapia trabalha com movimento e postura, por que não pensar no aleitamento materno dentro desse cenário, né? E aí surgiram as posições de amamentar. Qual posição que é melhor para essa mãe? Hoje a gente sabe que é aquela que eu achar melhor, mas qual que é o nosso olhar no posicionamento da amamentação? E assim, não só na posição, mas em outros aspectos, a fisioterapia se tornou muito importante dentro desse processo. Falei muito, né? Não, eu tô aqui assim, maravilhada. Elzinha, está tendo muitos elogios. A Fran, lá de Floripa, falou assim que como é, vocês duas juntas é demais pro meu coração. A Mirella, inclusive, é uma pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, está aqui com a gente, assistindo. Que ótimo! A Raquel também falando. Eu também estou emocionada aqui, Raquel, ouvindo. Gente, então, assim, isso, né? Eu e a Alzinha esses dias estávamos conversando sobre isso, como que tem muito de biomecânica, muito de posicionamento na amamentação. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala assim, esse fluxo está diminuído, gente, é pura gravidade que a gente usa, posicionamento é biomecânica. Meus alunos que estão aí, né, sabem disso, que eu falo assim, o movimento na boca é músculo. Tem até uma aluna muito interessante que ela trouxe, ela está fazendo osteopatia, ela é de Paulínia, eu não vi ela aí ainda, mas ela, quando ela estava em dúvida se ela fazia o curso de aleitamento, ela falou assim, mas tem a ver, né? O fisioterapeuta? Em 5 minutos, Elzinha, eu falei com ela como que tinha a ver, né? Como que tinha a ver com o movimento, como que tudo isso, né? O relaxamento, o alinhamento, e o próprio bebê, né? Elza, uma outra coisa que eu queria abordar com você... Só um pouquinho, Virgínia. Eu acho que tem tudo a ver, porque quando a gente atende uma pessoa, uma mulher, né? Uma mulher que engravidou, uma mulher que teve seu bebê, que está vivendo aí sua fase de pós-parto, a gente extrapola um pouquinho, né, esse olhar fisioterapêutico, mas para entender essa mulher como um todo, né? Então, o aleitamento materno, eu percebo que é algo que todos nós devemos entender um pouquinho, sim, né? Exato. Porque é o novo para essa mulher. Muitas vezes ela chega em casa e até com uma certa culpa, porque será que eu vou ser capaz de alimentar meu bebê? Porque, na realidade, o alimento desse bebê está nas mãos dela, né? Então, o quanto que elas podem ficar mais exigidas ainda, né? Mais inseguras dentro desse processo do pós-parto. Então, eu penso que aleitamento materno, eu acho que ele é de todo mundo, né? Eu também. O fisioterapeuta, é de todo mundo. Todos os eu penso profissionais de que saúde envolvidos. Uma luta. Exatamente, é uma luta, é uma conscientização que todos nós devemos ajudar a essa mulher a desenvolver esse papel tão maravilhoso, que é o amamentar, que é o alimentar, né? E dentro disso tá fortemente aí o contexto da maternidade, né? Então, a maternidade, ela tem uma parte também com essa questão do dar o alimento. Não gosto de falar dar o peito, não gosto desse treino. É dar o alimento mesmo, né? Para esse bebê. Então, eu penso que a gente precisa de ter essa compreensão, né? Desse outro. E não ficar olhando. Eu às vezes, fico um pouco incomodada do fisioterapeuta, que muitas vezes ele está trabalhando assoalho pélvico, ele só vê assoalho pélvico, né? Mas atrás desse assoalho pélvico tem uma pessoa, tem um sujeito, né? Tem uma mulher linda, maravilhosa ali, que está precisando muito de compreensão em todos os aspectos. E ali tem uma mulher que tem mama, né? Ela tem as mamas que vão crescer, que vão aumentar, que de repente ela não sabe como que eu vou fazer com tudo isso, né? Com tanta transformação, porque a transformação ela vem de uma forma rápida, né? É um borbulhar hormonal que vem junto com essa mulher.
Então, eu penso que nós, da área da saúde, temos que ter essa compreensão. Concordo plenamente. Elzinha, e hoje eu estava lembrando, tentei até procurar na internet, eu acho que foi em um dos seus cursos que lá atrás você falava disso, de um livro, Pós-Parto, Período Sublime em Crise. Procurei isso na literatura, porque isso me marcou muito, né? Realmente, gente. Inclusive, preparando, né, todo o material para essa live, eu achei um artigo aqui de 2020 já, que a pergunta desse artigo é o que essa mulher quer qual que é o desejo dessa mulher no período pós-natal. É uma meta síntese, tá, gente? Muito legal. E ele traz pra gente uma coisa que a Elza fala muito. A gente respeitar o desejo daquela mulher, né? O foco na mulher, a protagonista, a mulher. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vem com todo esse conhecimento, né? Quem é meu aluno, eu trabalho muito isso, Elza. Além de seus cursos, o próprio curso da OMS Unicef de aconselhamento em aleitamento materno me deu muito isso, né? Assim, a questão mesmo de pôr o foco no outro e não julgar, né? Ouvir. Então, eu trabalho muito com quem já fez o curso comigo, que está aqui, sabe? A questão das perguntas abertas, não virar e falar assim, por exemplo, Elza, você tá boa? A Elza só tem duas opções, tô ou não tô. Se eu viro para ela e falo assim, Elza, como você está? Olha como que eu abro para essa mulher falar para mim o que realmente ela tem. E respeitar isso, né, Elza? Então, assim, hoje o que é falado nesse artigo fala muito, e você falou isso pra gente aqui no início, é da escolha informada. Mediante todas as informações que o profissional leva para ela poder escolher e esse profissional não julgá-la, não tratá-la diferente mediante, né? E uma outra coisa que você fala muito, que essas mulheres de 2020, desse artigo fala, autonomia. A autonomia, dá autonomia para essa mulher, né? Claro, Virginia, porque a escolha, a vida é dela, né? E a gente, o apoiar, o ajudar, é estar atento para escutar aquilo que vem dela, né? Como a gente pode saber o que é melhor para ela? Então, muitas vezes, a gente tentar ali ajudar e escutar dúvidas muito grandes, né? Dá para ela a oportunidade de discutir com o pediatra do bebê dela, né? Muitas vezes elas ficam inseguras, então eu penso que o pediatra é muito importante nesse momento, né? A consultora de aleitamento igual você né? Mas o pediatra também é muito importante nesse processo, porque ele dá segurança, né? Então eu penso que não existe certo e errado, não existe certo e errado para nada. Né? Exatamente. E são palavras até importantes de se evitar falar com essa mãe, porque soa um julgamento, né, Elzinha? Quando você fala certo, errado, o problema é esse. Isso tudo soa julgamento, né? É muito interessante isso, né? Então, e é um desafio, né, Elza? Porque a gente vive numa sociedade de julgamentos. E a gente tem... Então, é uma prática diária da gente praticar, inclusive, nos relacionamentos pessoais também, né? E eu acho que o seu trabalho é muito bacana, sabe, Virginia? Você está agora né, apoiando, você está agora muito firme nesse trabalho de consultoria, né? Dando consultoria para essas pessoas, para essas mulheres, para os profissionais. E eu penso quanto que isso é importante, né? A gente lutar por essa causa, não só... Aí nós estamos pensando aí questão do parto, né? O parto é lindo, maravilhoso, tá? O parto que ela tiver lá, que foi a escolha dela. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber da importância da fisiologia, mas também respeitar a escolha do outro, né? A mesma forma é o aleitamento materno. Eu acho que é algo bem complexo. Ele é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Justamente por causa disso, né? Porque o período não é fácil, né, Elzinha? É um período sublime em crise mesmo. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui uma coisa que eu sempre ouvi de você, e não sei se a Ana Beatriz está aí, mas ela tinha falado que estaria, e a gente sempre fala sobre isso. A Ana Beatriz é uma colega de Florianópolis, gente, e assim,
Hoje nós temos muitas fisioterapeutas da saúde da mulher, né? Muitas. Mas quando nós começamos a fazer os cursos, gente, era sempre o mesmo grupinho, né, Elza? Então, em 2002, a gente estava lá em Curitiba fazendo um curso internacional, não lembro de quem, se foi do Berry, acho que foi do Berry, né? Ficamos lá vários dias, era sempre aquele grupinho ali. Depois, graças a Deus, foi crescendo aí isso, né? Graças às pós, né? Vamos lá, aos cursos, né? Como que, Elzinha, uma coisa que você fala muito é a valorização desse trabalho multidisciplinar e esse trabalho, igual você falou aí com o pediatra, essa sintonia. Por que você valoriza tanto isso? Explica pra gente, explica pra quem tá ouvindo. Na realidade, né, eu sou a cara de uma interdisciplinaridade. A cara. Eu adoro também, gente. Eu aprendi isso com ela. Na realidade, eu sempre trabalhei em equipe. E acho que isso é uma das coisas assim que foi a melhor escolha da minha vida. Por quê? Porque pensa para você ver. Olha como que é rico, olha como que a gente pode ajudar muito mais a pessoa que te procura quando você tem vários olhares, né, sobre uma mesma pessoa, sobre o mesmo objeto. É claro que a resposta é muito melhor, né? A sua intervenção ela vai ser muito melhor. Quem vai ganhar com isso? É claro que é o paciente, né? Então, eu sempre acreditei muito nesses vários olhares em cima de uma mesma pessoa, de um mesmo objeto a ser tratado. Gosto também muito da inter-relação, né? da troca do saber. Eu acho que trabalhar numa equipe interdisciplinar, a gente ganha muito pela troca mesmo. A troca do saber, ela também é fundamental. E o respeito, né? Cada um no seu quadrado. Vamos dizer assim, cada um no seu quadrado. Então, assim, o quanto o médico te ajuda, o quanto a enfermeira te ajuda, nutricionista, a psicóloga. Eu sempre gostei muito de trabalhar com psicólogo, né? Sempre achei muito rico esse olhar daquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Que está atrás de um corpo. Muitas vezes esse corpo fala, mas a gente não sabe interpretar, né? E o quanto essa visão desse psicólogo, desse emocional, ele é importante para as nossas condutas terapêuticas, né? Então, eu penso que a equipe interdisciplinar, ela só soma. E o mais importante, o que nós, fisioterapeutas, que trabalhamos na área da saúde da mulher, e aí eu vou pensar nessa frase que a professora Eleonara da Federal, ela sempre fala isso com os seus alunos, e eu acho muito interessante. O que nós, fisioterapeutas, que trabalhamos qual que é o nosso conceito da nossa profissão? Movimento e postura, não é isso? O que nós podemos contribuir com a equipe interdisciplinar, né? Visando uma melhor qualidade da assistência. Então, nós temos que pensar na qualidade de assistência. O que eu posso fazer diferente que o outro não faz? E que isso vai ser complementar. Não adianta eu querer fazer a mesma coisa que a enfermeira faz, que a doula faz. Não é por aí. Cada um, ele tem seu papel definido. E o bacana é quando a gente pode contribuir, né? Dessa forma. E eu acho que o fisioterapeuta ele tem muito, muito a contribuir. Sim, muito a contribuir, né? A gente tem essa visão mais ampla, a gente consegue perceber um cenário, né? O cenário que tá sendo mostrado ali para você. A gente é capaz de mudar condutas terapêuticas, né? Se você consegue, você percebe que a coisa não está indo muito bem daquela forma, né? O quanto, por isso que eu acho, gente, é falar menos e escutar mais. O quanto que aquele outro, que é o paciente, que é a pessoa que te procura, não gosta da palavra paciente também, não. Detesto. Paciente parece que paciente, tá com paciência, tá passivo. Não. O quanto que essa mulher, ela pode contribuir, né? Te ajudando aí até no seu processo terapêutico, né? Então, às vezes, escutar, ouvir, observar. Quem trabalha com aleitamento materno, eu falo de você aí também, né? Observa mais do que fala, né? Quantas vezes você vai na casa de uma mãe e você observa como ela está amamentando e dentro daquela observação, vocês vão conversando e ela vai chegando a uma conclusão de como
que talvez aquela posição para ela não é mais eficiente, né? Mas é ela que vai chegar a essa conclusão. E não você que vai induzir, olha, não fica sentada, não, vamos ficar deitada. Não é por aí, né? É Exato. ela que vai chegando e vai entendendo que a melhor posição para ela amamentar é aquela que dê para ela mais conforto e que seja melhor para o bebê dela também. Não é isso? Exatamente. Você me É, falou hoje também, Virginia, sobre a questão do alinhamento do bebê, né? Da importância do bebê alinhado, né? Harmônico em termos de postura no amamentar. Fala um pouquinho disso para a gente, eu achei isso tão interessante. e é interessante que eu tô vendo que nós temos muitos físios aí, tem algumas mães também. Eu estava comentando com a Elza que há uns 5 anos atrás, o bambambam, gente, do aleitamento materno era laser terapia, tá? Eu sempre deixo claro, tá, Elza, que o laser é um recurso, tanto que quem me procura para fazer laser terapia sabe, né? Se tiver alguma mãe aí, eu explico que eu não faço só o laser, que é muito importante o que, gente? O manejo. E muitas vezes no manejo é isso aí, é o posicionamento. Então, gente, por exemplo, só com posicionamento, Elzinha, a gente dá conta de esvaziar uma mama. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, onde está o queixinho, Elza? O lado que está o queixinho, que é o que movimenta, eu vou esvaziar mais. Então, por exemplo, a mastite, eu vou virar. Então, tem algumas fotos minhas, Elza, eu virando a cabeça, eu criando a cabeça para baixo para esvaziar aquele peito ali. E tudo isso é raciocínio nosso aí, né? Mas vamos lá. Então, o laser, gente, ele é uma ferramenta e não a solução. Infelizmente, eu fico triste quando eu entro, Elza, em alguns Instagrams falando do laser como milagroso tal. Não, gente, tá? O laser ele vai acelerar uma coisa que seu corpo já faz. Só isso, tá? Só que o manejo é importante, senão vai continuar machucando, ok? E eu falando isso pra Elza que há 3, 5 anos atrás, o laser era o bambambam. E hoje, gente, escutem fisioterapeutas aí, o grande bambambam do aleitamento hoje é a osteopatia. Porque uma criança que não está alinhada, ela não mama. Tá? Quantas vezes aqui em Belo Horizonte eu fiz ali, né, uma consultoria, eu precisei encaminhar para colegas osteopatas, porque eu ainda não sou osteopata, tenho esse sonho, viu, gente? Não sou, então é um trabalho, mais uma vez, um trabalho em conjunto, tá? E então isso é muito importante, esse olhar, né? Então, por exemplo, eu até tento, sabe, Elza, tem algumas coisas que a gente faz, estilo rede mesmo, com pano, para relaxar a criança e tal, mas muitas vezes é só osteopatia. A osteopatia, gente, tem um trabalho lindo também em crianças com refluxo, crianças que ficaram muito tempo lá, alguém falando que a osteopatia é perfeita, se tiver algum osteopata aí. Então, assim, gente, por exemplo, crianças que ficaram muito tempo no período expulsivo, talvez são crianças que travam muito a TM na hora de mamar, não dá conta de manter aquele ritmo bonitinho que a gente geralmente vê, né? Que é o mais comum de se ver, tá? Mas é um pouco disso aí, gente. Tem muito mais para a gente fazer, né? Que a gente imagina para essas mulheres, tá? Muito mais. Alguém está falando aí sobre o Busquet. Eu acho que a técnica do Busquet, né, de cadeias. Eu fiz o curso do Busquet e ele fala muito mesmo, sabe, dessa questão do parto normal, como massagem meningia, né, que o bebê Ah, recebe, e o quanto isso é importante, não só na questão do aleitamento materno, mas na questão do desenvolvimento infantil dele. Realmente existem muitas teorias interessantes, né, mostrando aí que um bom nascimento, um bom posicionamento, tudo isso aí contribui enormemente para esse aleitamento. Né? sim. E eu gosto muito de pensar o seguinte, a Elza estava falando, falando, gente, a maternidade, ela é como se fosse uma pizza. E o aleitamento é uma fatia dessa pizza. A gente não pode esquecer disso, que não é tudo, é uma fatia. Essa mulher tem outras coisas, tá? Então, assim, uma coisa, Elza, ontem eu estava falando isso no meu curso, ontem eu estava dando curso de laser, e eu falei que às vezes eu fico muito envergonhada de falar para uma mãe que eu chego ali na casa dela, tá tudo assim,
ela com dor, tal, eu fico até envergonhada de falar assim, você precisa relaxar. É aquilo que ela precisa. Mas diante do caos que tá, eu falo que assim, eu fico com vergonha de falar isso com ela e ela fala assim, como que eu vou relaxar? Né? Então, assim, e isso, essa questão da comparação com a pizza, me lembra muito isso. Eu sempre trago isso. O aleitamento é só uma fatia. Tem a mulher que está atrás desse peito, tem mulheres que têm outros filhos, né, Elza, que estão ali também exigindo atenção. A Mel está falando sobre o refluxo, né? Que o trabalho de cadeias também ajuda muito na questão de refluxo gástrico. Exato. A Né? Mel, Elzinha, a Mel é a Melissa, minha colega lá da Gestare. Ah, tá. E, ó, gente, vocês me desculpem, Camila, as outras meninas enfermeiras que estão aí, como nós dizemos, nosso trabalho é em conjunto, é fundamental. Eu acabei, assim, falando que eu vi muitos físios aí, né, pediatras, mas o nosso trabalho, nós precisamos de todos, né? A Mirella colocou ali, juntos somos mais, e nós acreditamos nisso mesmo, juntos somos mais. Eu gosto muito do trabalho da enfermagem, gosto muito. Sempre trabalhei com enfermeiras também. Acho que fantástico, porque a enfermeira, além do aleitamento, ela fica ali muito, né? Ela é uma peça muito importantíssima na questão dos cuidados com o bebê, né? Cuidados com o recém-nascido. Os cuidados são todos, né? Desde curar umbigo até tudo, né? O dormir, o quarto, o mobiliário. Acho que tudo isso aí é muito importante. Gente, parabéns, enfermeiras. Gosto muito de vocês. Eu também. Gente, falando nisso, eu tenho todos os livros da Elza, tá? Cleina, eu gosto tanto da Cleina lá de Curitiba. Ó. E a Fran respondeu aí que aquele curso em Curitiba, em 2002, na época da Copa do Mundo, Elzinha, foi com a Loic, com o Loic da Badi. Loic da Badi, foi. Exato. Eu tava confundida. Foram tantos cursos. Eu achei fotos, a Fran tá aí, eu achei foto minha com a Elza, com a Nick. Até presenteei a Elza com essa foto. Mas foram tantas pessoas. Deixa eu te falar. Gente, a Elza, o primeiro livro da Elza foi esse aqui, ó. Maternidade com Sucesso. Gente, eu sou tão fã da Elza que eu tenho todos os livros. Todos! Olha lá, gente. Inclusive, hoje eu já cantei para ela reeditar esse livro. Esse livro, gente, Maternidade com Sucesso, foi um livro destinado às mães, né? Não é um livro científico igual esse outro que existe aí, né? Que é o Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher. O Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, ele é destinado aos profissionais, né? E o Maternidade com Sucesso foi um livrinho que ele nasceu de uma demanda dessas mães, né? Quanto às orientações, quando a gente fazia os grupos de gestantes com maridos, e a gente percebia que eles tinham muitas dúvidas, né? De coisas simples, até de um enxoval do bebê, né? O que fazer, o que comprar para o enxoval do bebê, se vocês têm alguma lista de enxoval. Então, assim, a gente resolveu, eu e Ângela Viegas, nós resolvemos fazer um livrozinho que fosse cabeceirinha da mãe, né? Então, ele fala de modificações físicas da gravidez, dá dicas de alguns exercícios, uma partezinha de amamentação, posição para amamentar, nutrição, tem uma parte aí também, né, de alimentos para gestante. Então, assim, é um livrinho básico, simples, que não existe mais, porque ele acabou a edição e eu não fiz mais, eu não reeditei mais, né? Mas é um livrinho que, é engraçado, a gente faz as coisas pensando nas clientes da gente. Eu falei, vou fazer para vocês uma apostila. E a apostila virou esse livrinho, que na época foi muito bacana, esgotou, assim, e eu fiquei por aí mesmo, né? Eu não realmente não fiz outra edição dele. E eu sempre estou guardando ele. Ele foi publicado em 1990 e por aí, 94. Eu acabei de olhar. 97. O ano que eu formei. Gente, eu tenho todos os livros, todos mesmo. Então, assim, quem não tem, gente, tenham, viu? Porque é a Bíblia mesmo do fisioterapeuta na saúde da mulher.
né? Não deixem de fazer os cursos com a Elza. Virginia, a gente sabe que o livro é bom, mas o livro é uma evidência, assim. Como entra muito a opinião do autor, ele é considerado uma evidência, não é uma evidência forte, né? A gente sabe que os estudos randomizados, os ensaios clínicos, eles são muito importantes, né? Então, hoje eu falo com os fisioterapeutas, com todo profissional da saúde, médico, enfermeira, né? Todos, que é importante a gente buscar evidência científica, cada vez mais. E evidências que tenham alto impacto, evidências de qualidade, né? Não estou falando que o livro não seja de qualidade, mas ele é classificado uma evidência mais baixa do que os estudos que estão surgindo aí. E a gente sabe de quantos estudos maravilhosos, de alto impacto, né? Estão sendo publicados. E o quanto esses estudos são importantes para nos orientar, nos guiar na nossa prática clínica, né? Eu acho que a evidência ela veio aí contribuindo muito para a nossa prática clínica. Acho que nem tudo que nós fazemos na prática clínica, a evidência tem uma resposta hoje, né? Então, eu penso que, às vezes, ela ainda é lenta para responder algumas coisas que, para nós, na prática, a gente percebe o quanto que leva um benefício para paciente, né? Mas muitas vezes nós não temos o respaldo científico, que uma coisa não impede a outra, né? Eu não vou fazer só aquilo que tem evidência e nem vou deixar de fazer um trabalho, ou então já existe evidências dizendo que aquilo que eu faço na prática não é bom, eu vou continuar fazendo aquilo, né? Então, eu acho que a evidência ela vem aí nos nortear, ela nos ajuda, ela nos guia, mas a gente ainda precisa de muitas respostas da nossa prática clínica que os estudos ainda não né, chegaram, não comprovaram. Mas eu penso que o mais bacana é ouvir, escutar, estudar, né? Estudar, estudar, estudar. A gente não cansa, né? Eu fico pensando assim, eu faço cursos, eu estudo, eu tenho 65 anos, já vou falar a minha idade para vocês. E eu gosto de estar sempre estudando, né? Eu gosto de sempre ver alguma coisa diferente, novo, que possa acrescentar na qualidade dos meus atendimentos, né? Dos nossos atendimentos, né? Como eu falei, eu trabalho em equipe, hoje eu tenho a fisioterapeuta, assim, todas, né? São meus braços direitos, né? Assim, que tem me ajudado muito lá na clínica. Vocês, né? Que às vezes a gente não tem aquele contato de todo dia, mas a gente tem um contato telefônico. E eu penso que esse modelo aí digital nos ajudou nisso. Aqui, ó, nós estamos conversando agora com várias pessoas juntos, né? Exato. Então, uma grande possibilidade, né, foi aberto esse coronavírus. Ele trouxe alguma coisinha boa também, né? Ele tá bem chato, né? Mas ele está trazendo aí algumas vantagens. Uma das vantagens é a gente poder conversar, é a gente poder fazer reunião clínica. Né? Era tão difícil. Vai ser no consultório de quem? O horário tal eu estou atendendo. É mais fácil a gente conseguir um horário e fazer reunião clínica, né? Apesar de a gente não ter certeza do quanto as nossas informações elas vão ser violadas ou não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nós não temos ainda uma plataforma que seja totalmente protegida. Então, proteger o paciente, ter cuidado com aquilo que a gente fala, E sempre principalmente muito nossa importante, área, né, Elzinha? E principalmente nossa área. Por exemplo, quando eu faço um atendimento na consultoria em amamentação, eu preciso avaliar o peito dessa mulher, né? Então, assim, deixar claro para essa mulher, né, que eu tô ali abrindo isso numa plataforma que muitas vezes, né, eu tô pagando um Zoom para que tenha essa segurança, mas eu não posso assegurar 100% que vai ter segurança. Nem o pago, né? Nem o pago a gente tem certeza, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando para. Agora nós vamos ter muitas pesquisas, né? Linha de pesquisas em saúde, telesaúde. Eu acho também na medicina. Então, isso vem ajudando aí nas outras áreas, né? Da saúde.
Mas eu acho que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Por enquanto, a gente faz com o que a gente tem. E nesse momento, a gente tem o que a gente tem. Sim, sim. Nós estamos fazendo o limão, né? Como se é uma limonada do limão que nos deram, né, Elzinha? Mas é isso, né? Eu sempre converso isso, sabe, gente, antes de... Então, por exemplo, eu acredito que a mesma dificuldade que eu tenho nessa parte da amamentação, né? Quem faz esses atendimentos para a pélvica também está tendo, né, Elzinha? Né? Porque às vezes, né, Então, vamos lá. Uma coisa que... Sempre proteger o máximo o paciente, né? Porque a gente está atendendo. Sempre proteger o máximo. Nós temos que ter esse cuidado, né? Exato. E uma coisa que eu percebi, pelo menos no aleitamento, aumentaram muito as consultorias, Elza. Eu acredito por quê? Eu acredito que devido à rede de apoio está menor, sabe? Então, assim, não está tendo muita resistência no online, não. Eu acredito que seja isso, né? Pelo menos as que têm me procurado, elas verbalizam, né? Que, por exemplo, antes teria uma mãe, mas a mãe já tem mais de 60, então não poderia vir, né? Porque, então elas verbalizam isso. E no início eu achei que fosse diminuir, mas pelo contrário, né? As consultorias de alimentação aconteceram isso. Né? Isso aí. Gente, eu não vi se tem alguma pergunta, várias colocações aí. Ai, gente, muito carinho, né, Verdade, Elza? não tinha pensado nisso na rede de apoio. Alguém falou assim, verdade. Não tinha pensado nisso na rede de apoio. O telemonitoramento, né? Essa rede de apoio aí, ela é fundamental. Uhum. O telemonitoramento, né? É. E perguntas, eu não estou vendo perguntas, não. Eu só estou vendo as pessoas concordando com o que nós estamos falando. É isso aí, viu, gente? É tudo amador. Nós somos amadoras, né? Ai, gente. Elza, Alguém não está é me a pedindo um primeira. curso online. Já, Não só já. ela. Ó, ô, Elzinha, a Kellen é uma querida, já fez todos os meus cursos e o sonho dela é fazer curso com você. A Kellen é lá do Sul, é lá de Criciúma. E a Samantha, as duas pediram aqui para você fazer curso online, tá, gente? Se eu fosse vocês, lançava uma hashtag. Elza, faz curso online. Ó, verdade, aqui em Bagé também aumentaram muito as consultorias. Que legal. Bagé, Rio Grande do Sul também, né? Isso mesmo. Isso, gente. Olha, quem não conhecia, né? Eu acredito que todos que estão aqui já conheciam a Elza. É impossível não conhecer a Elza. Não conhecia, não. Tem Olha muita lá, gente ó. aí. Lançaram a hashtag, Elzinha. Elza faz curso online. Ih, você tá perdida agora. Gente, vou só pedir uma coisa. Eu estou começando a mexer com essa tecnologia. Imagina como está difícil para mim. Eu falei que eu estou precisando de respirar. Eu fiz a primeira live da Baracha Educação, agora eu estou fazendo com você. Então, a segunda. Quer dizer, eu estou bem ainda principiante. Vocês cuidado comigo, tá, gente? Tá ótima, Elza. Nossa! Ai, ai, olha que legal. Gente, mas assim, eu acho que no início, né, Elza? Eu tava ontem, na hora que eu terminei o curso, eu liguei pra Elza e falei, Elza, como que o online cansa mais a gente? Que a gente fica ali, né? Desgasta mais, gente. Então, assim, por exemplo, o meu curso de laser, ele era em 2 dias de 8 horas. Por causa desse cansaço, agora passar para 4 dias de 4 horas, Elzinha. Já é uma remodelando, porque cansa para a professora, mas cansa para os alunos que estão ali. O foco é maior, né? O fato de você estar sentado. A interação, ela diminui, né? É complicado. Olha lá, Elzinha, a Roberta contando lá no nosso curso, eu estava nesse curso também. Passando mal de nervoso nos cursos quando ia fazer a sua primeira live. Eu lembro disso, que a Sabrina foi para lá para elas fazerem live e ela... Ô, gente, mas reclama. Eu ouço isso... A Fernanda Moreira é uma grande consultora de aleitamento materno. Nossa, falei, eu fiz isso também. O que eu ia falar aqui, gente? A Elza sempre reclama, mas, gente, sai bem tudo que faz. Sai bem tudo que faz. Olha quem entrou aí, a Marta. Eu gosto muito da Marta, a Marta de Bagé. Bem, Marta. Marta é um espetáculo, né?
Faz um trabalho muito bacana lá também. Muito Isso, a legal. Dominique tá aí também, do Rio. Que joia, Uai, gente. nós somos muito chique, minha filha. Que é isso? Então mesmo, Elzinha. Ai, ai, isso mesmo. Ô, gente, a Elzinha, eu queria que ela contasse rapidamente, antes da gente fechar isso aqui. Ela lá no. Não lembro o ano, ela vai contar pra gente. Ela fez um protótipo, né, Elza, de uma cadeira para amamentação. Olha, conta aí pra gente isso aí, Elzinho, assim, a importância disso. Muitos anos, né? Na época, a gente via que a maior parte das mulheres gostavam muito de amamentar sentada, né? Então, a gente tentou fazer uma cadeira ergonômica que desse mais conforto para essa mãe e que, de uma certa forma, posicionasse melhor esse bebê. Como eu também, gente, tudo que é venda, que é comércio, não é comigo, acabou que eu tive só mesmo a patente dessa cadeira e eu não industrializei essa cadeira. Mas ela foi muito divulgada. Na época, ela saiu no Fantástico. O Chico O Chico Anísio Anísio, veio atrás Chico dela Anísio, nas ciências médicas. o Chico Anísio, na época, né, quando ele teve a primeira filha com a Vitória, com a Zélia Cardoso, ele procurou saber na faculdade onde eu dava aula, né, onde que poderia comprar cadeira para a Zélia amamentar o bebê. Mas eu não tinha essa cadeira. Eu acho interessante porque tem coisas da história profissional da gente que marca, né, profundamente. E a gente vê o quanto que o desejo, a vontade, o amor por aquilo que você faz te impulsiona a criar, a fazer as coisas acontecerem, né? Então, a cadeira foi uma criação mesmo, uma vontade de ver essa mãe bem relaxada, bem confortável, né? Diminuir, talvez, aí, essa angústia dela, né? Nesse momento aí tão lindo e para muitas tão difícil, né? Mas é um momento muito lindo, né? E a gente sabe também que é complicado, é difícil, sim. Né? Então, assim, o importante é a gente poder ser, nesse momento aí, apoio dessas pessoas. Gente, eu acho que muitas vezes apoiar, escutar. Às vezes eu fico assim, parada, olhando para a pessoa, o paciente fala, o que você está me olhando assim? Porque eu estou pensando. Eu estou parada, escutando, pensando, né? Ouvindo o que o outro está falando, né? E a gente tem até dificuldade, às vezes, de falar alguma coisa nesse momento, que muitas vezes é aquele sentimento do outro que brotou ali, né? Numa certa intimidade, de te contar alguma coisa, né? Tão íntimo da pessoa. É muito lindo. Quem trabalha na área da saúde sabe o quanto é bonito, né? E o quanto é bacana, o quanto é sublime a gente poder ajudar o outro. Né, Virginia? Agora, Virginia, nós temos pouco tempo Não, aqui deixa eu só falar uma para coisa cantar aqui. parabéns para Ai, vocês nessa gente, data querida, aniversário da Virginia. olha o que essa pessoa fez comigo, gente. Olha o que essa pessoa fez comigo. Ela mandou um bolo para cá. Bolo aí para todos nós compartilharmos desse bolo. Nós vamos comer um pedacinho desse bolo, Virginia. A Aninha tá trazendo. Deixa eu só te falar uma coisa enquanto ela traz aqui. Elzinha, quando você fala desse rede de apoio, que nós sejamos rede de apoio e não rede de agouro para essa mulher. Né? Isso mesmo. Ai, gente, olha o que essa mulher fez aqui. Olha. Olha aí, Elza. O bolo. Olha que lindo o seu bolo. Parabéns. Gente, olha isso. Parabéns para Virgínia, gente. Vamos lá cantar parabéns? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Virgínia! Gente, muito obrigada. Elza, muito obrigada. Ó, a Elzinha e a Cíntia estão querendo me engordar. Cada uma mandou um bolo para cá. Cuidado com esse bolo aí, hein? Elza, muito obrigada. Todo mundo aqui já sabe, quem me conhece sabe que Elza, o nome que eu falo nos meus cursos é o seu, porque não tem como. Gente, e eu vejo isso, sabe? É gratidão mesmo a essa mulher. Muito. Eu falo que a minha mãe na profissão é Elza Baracho, tá? E além de amiga, né? Então, assim, quem é meu aluno aqui já ouviu falar do seu nome, porque não tem como, tá? Não falar.
E eu agradeço muito, você foi um presente na minha vida mesmo, Elzinha. Ô, Virgínia, Total. mas é assim, Virgínia, é recíproco, né? Eu acho que a gente, quando faz aquilo que a gente gosta, a gente tem vontade de sair dividindo, né? Eu falo que aquilo que eu aprendo, eu tenho vontade de sair compartilhando, né? Essa vivência mesmo que a gente teve agora, tão forte, né, lá na clínica, especialmente atendendo alguns pacientes com a Raquel, quanto aprendizado. Eu tinha vontade de sair correndo, avisando para todo mundo, gente, faz isso que dá certo. Gente, olha para a tela do celular que dá certo. Gente, eu fiz um atendimento X e senti que ele foi mais aconchegante, apesar das câmeras, né? Ele foi acolhedor, apesar das câmeras. Então, a gente pode acolher o outro, sim. Eu acho que você está falando é o que muitos fisioterapeutas fazem e são. Dominique é prova desse acolhimento. Ela é uma pessoa que acolhe o outro, né? Então, mais do que nunca, não só ela, como outras pessoas que estão aí, eu acho que você está falando, Virgínia, não é de Elza Baracho, é de um profissional que busca acolher, entender, escutar o outro. Só isso. A diferença está nisso aqui, ó, ouvir e escutar o outro. Né? Mais nada, não tem nada mais. Inclusive nós, alunos, inclusive nós, assim, sonhadores, né? Não só as mulheres, mas inclusive os alunos também. Ai, gente, tão lindo, tanto carinho aí, Elza, olha aí, ó, Elza Musa, é a diva, assim, gente, da fisioterapia na saúde da mulher. Né? E eu falo, gente... Foi um prazer, gente. Desculpa, então, aí os atropelos nas palavras, né? Realmente, para mim, é constrangedor, tá? Falar num telefone, eu gosto de falar para a pessoa, eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de abraçar. Penso tanto que eu estou sofrendo nesse coronavírus, não posso abraçar as pessoas, mas aqui, ó, abraço cada um aí, bem apertadinho, né? Então, para mim, é um grande desafio, tá? Fazer live, Virgínia mesmo, meu aniversário, Elza, meu aniversário, então vou te dar um presente de aniversário, vou fazer uma live, mas você não fala com ninguém, não. Não foi assim que eu falei para ela. Ela não queria, gente, ela não queria que falasse com ninguém, até parece. Ela queria que a live fosse nas duas. Ontem, não foi? Nós resolvemos isso anteontem, por causa do aniversário dela. Então você não avisa para ninguém, não. Ai, ela é então, ótima, muito gente. Muito obrigada a todos que aqui vieram, né? Nos prestigiar, né? Em pleno domingo, num horário desse, quer dizer, nós estamos muito, né, honradas por isso, honradas. Né, é isso aí, gente. Ai, ai, isso mesmo. Ô, Elzinha, depois a Rosa Requião perguntou de que ano que foi sua cadeira. Depois responde para ela, tá? Tá bom. E tá todo mundo elogiando que você tá ótima, Elza, que você pode até um curso de live. Estão falando em você, ó. Tá? Gente, muito obrigado, Elza, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigada a você. Pessoal que esteve com a gente, muito obrigado. Inclusive, obrigado pelas felicitações aí, tá? Como se diz, eu estou entrando muito feliz nesse novo ciclo, apesar de toda essa pandemia, mas principalmente por estar bem, por estar com saúde, saber que vocês estão bem, né? Isso é importante. Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou tentar deixar salvo aqui, gente, mas parece que não tá deixando mais salva. Me falaram isso, mas eu vou tentar, tá? Não, ela vai direto. Pode deixar. Vai dar certo, tá? Tá. Gente, que bacana, viu? Foi muito bom. Vou dormir feliz. Vamos dormir com Deus no coração e na certeza de dias melhores que estão vindo, né? Se Deus quiser. Exatamente. Exatamente. Certeza. Tudo vem para melhor, né? Então, Virgínia, tchau para você. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E um beijo para todos. Beijo para todos também, tá, gente? Tchauzinho.